turma! Como vocês estão? Olhem só, estamos aqui hoje juntos para mais uma jornada de aprendizado da matemática. Eu sou a professora Marilane Moraes e quero te convidar comigo a embarcar nessa aventura. Fique aí em casa ligadinho na aula de hoje, porque temos muito para aprender. Tudo bem? Olhem só, na aula anterior nós estávamos falando de alguns objetos, formatos de sólidos geométricos. Vocês lembram disso? Lembram que eu trouxe vários exemplos para vocês, não foi mesmo? Aqui na nossa mesa. E nós iniciamos a aula depois de vermos o cartaz separando todos aqueles objetos em dois grupos. Separamos um grupo de objetos que rolavam, que nós chamamos de corpos redondos, e estudamos sobre eles na aula passada. E separamos um outro grupo de objetos que não rolam. E eu trouxe aqui para vocês hoje os exemplos daquele outro grupo. Olhem só aqui na mesa como está repleto de objetos que nos remete aos sólidos geométricos também. Mas e esses grupos? Se eu falasse para vocês que nesse grupo aqui nós ainda conseguimos separar em dois grupos, vocês conseguiriam acreditar? Qual seria a forma que nós poderíamos separá-los? O que vocês acham aí de casa? Bom, nós temos aqui exemplos de poliedros, isso mesmo. Mas o que são poliedros? Vocês sabem? Vocês já ouviram essa palavra alguma vez? Os poliedros, eles são formas também tridimensionais, que apresentam todas as suas faces planas. Eu vou te dar um exemplo. Olhem comigo essa caixa aqui. Olhem só. Quais são as faces planas? Ó, tá vendo? A frente dela é plana, a sua lateral também é plana e o verso também é plano. Não há nenhuma forma arredondada nesses objetos e nesses prismas. Olhem só, mas olha só. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar ainda em dois grupos. Mas que critério eu vou utilizar? Vamos fazer o seguinte, eu vou separar e eu quero ver se você vai conseguir perceber aí de casa. Olhem só. Vamos separar. Muito bem. Olhando para esses dois grupos, o que vocês conseguiram perceber? Ficou um grupo aqui até menor e ele possui apenas uma pontinha para cima. Vocês conseguem perceber? Nós vamos agora deixar esse grupo de lado e não vamos falar sobre eles hoje, porque hoje a nossa aula será sobre esse outro grupo aqui. Isso mesmo, mas quais as características desse grupo de objetos, desses grupos de sólidos geométricos? O que vocês acham? O que vocês acham? Muito bem, vamos falar agora de prismas. Isso, os prismas, eles são sólidos geométricos. Mas o que são esses prismas? Você sabe me dizer quais são os prismas que nós conhecemos? Será que você conhece o nome de algum? Eu tenho certeza que sim. E você vai conseguir se lembrar no passar da nossa aula. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma caixa quadrada. Olhem só, prestem atenção. Essa caixinha aqui, toda colorida, todas as suas faces sendo planas, porque estamos falando de poliedros. Muito bem, essa caixa quadrada, ela nos lembra o quê? Que sólido geométrico essa caixa nos lembra? Vamos lá? Você consegue se lembrar? Ela nos faz lembrança ao quê? Ao cubo. Muito bem. E olha só o nosso cubo aqui. Olha o nosso sólido geométrico. Esse aqui é o cubo. Vou virar aqui para vocês verem como todas as faces são planas por ser um poliedro. Muito bem. E agora eu quero mostrar para vocês essa caixa de sapatos. Olhem só. Essa caixa de sapato, ela te lembra o quê? Você consegue? Vou virar ela aqui. Todas as suas faces são planas. E você consegue se lembrar de que sólido geométrico? Muito bem, nós estamos lembrando nesse momento, olhando para essa caixa, de um paralelepípedo, olha só. Mas será que só existem esses dois sólidos geométricos quando estamos falando de prismas? Não, temos outros também. Deixa eu te mostrar essa outra caixa. Olhem só. Eu vou virar ela aqui para vocês. Essa caixa ela tem um formato diferente, vocês conseguem ver?
ela também é chamada de prismas. E esses prismas aqui, eles recebem um nome diferente. Vocês sabiam disso? Olhem só, vamos contar aqui comigo rapidamente quantos lados nós temos nessa caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa caixa, nós damos o nome para ela de que é um prisma de base hexagonal. Mas como assim, professora? Isso mesmo, nós contamos os lados da base e a partir disso nós formamos o nome desse prisma. Olha que legal! Vamos lá, crianças, vamos continuar estudando sobre esses sólidos, sobre esses prismas. Estamos aqui com vários poliedros, não é mesmo? E eu quero dizer para vocês agora, quando pegamos aqui um prisma, nós podemos perceber que ele possui bases. Mas você olhando para ele, você sabe identificar o que é a base? Você consegue identificar aí de casa? Olhem só, nós temos aqui esta primeira base e nós temos outra base. Olhando aí de casa, essas bases, elas são iguais ou são diferentes? O que vocês observaram? Muito bem, elas são iguais e essa é uma característica que nós temos nos prismas. Eles possuem duas bases e essas bases são iguais. Isso mesmo. E nós vimos sobre as faces, lembram? Qual é a característica das faces? Elas são arredondadas ou elas são planas? Vocês lembram? Eu falei lá no início da nossa aula. As nossas faces, elas são planas. E olhando ainda para esse prisma aqui. Esse prisma, vamos ver onde que tem as faces e onde que são as bases? Olha só, vamos explorar juntos. Aqui nós temos a primeira base, a segunda base, certo? As duas iguais. E nós temos as faces, ó. 1, 2, 3 faces. E esse prisma, como será o nome dele? Como será que ele é chamado? Você sabe me dizer? Olhem só, quando estamos falando de bases, olha que interessante, nós damos o nome dos prismas a partir disso, vocês sabiam? Essa aqui é uma base triangular, não é mesmo? Então, esse prisma, ele tem o nome de prisma de base triangular. Mas será que só existe esse tipo de base? Certamente que não. E eu quero mostrar para vocês um outro modelo de prisma. Olhem só, temos aqui um outro prisma. Vamos ver a base dele? Vocês lembram onde que estão as bases? Muito bem. Aqui, certo? E aqui. E essas bases, olhem só. Vamos ver quantas pontinhas elas têm? Vamos lá, vamos olhar juntos? Vamos ver para poder sabermos o nome desse prisma, não é mesmo? Vamos contar juntos, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, ele tem uma base de 5 pontas, então vamos chamar esse prisma de base pentagonal. Olha que legal, olha que interessante, pentagonal está vindo justamente dos seus 5 pontos, dos seus 5 lados, isso mesmo. E as faces desse prisma, vamos lá? Olhem só, as suas faces, como eu tenho falado para vocês, elas são todas planas, porque essa é uma das características. Vamos analisar um outro prisma. Vamos lá juntos? Olhem só, temos aqui um cubo, mas será que esse cubo, ele tem diferença de base? Não, ele é chamado de um prisma especial, porque por ter a sua base quadrada, qualquer um dos seus lados, qualquer uma das suas faces, pode ser uma base. Então, por isso, ele é um prisma especial. Eu vou mostrar para vocês esse maior. Olhem só. Conseguem perceber? Todas as suas faces são iguais. Então, qualquer uma de suas faces pode servir como base. Isso mesmo. Mas, olhem só, temos aqui essa outra caixa e eu quero explorar ela com vocês. Vamos olhar aqui comigo. Nós temos aqui vários lados. Vamos contar juntos? Vamos verificar quantos lados tem para sabermos o nome desse prisma? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Muito bem. Então, se ela tem 6 lados, lembrando que essa é a base e a base de trás, olha só.
vai ter também os mesmos 6 lados. Por quê? Porque estamos falando de prismas e eles possuem duas bases iguais. Mas vamos conferir? Vamos lá? Vamos conferir o que eu estou falando? Vamos contar juntos novamente a outra base. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Olhem só, encontramos as duas bases, correto? E as duas bases possuem 6 lados. Então, qual será o nome desse prisma? Ele recebe o nome de prisma de base hexagonal. Olha que legal, crianças, olha que diferente. Muito bem, temos aqui um outro exemplo. Essa aqui eu mostrei para vocês uma caixa, mas vocês querem ver o prisma desse exemplo que eu dei? Aqui está, o nosso prismazinho de base hexagonal. Olhem só. Muito bem, crianças. Deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo esses pontinhos que tem? Temos várias pontas. Vocês sabiam que essas pontas, elas recebem um nome? Isso mesmo, dentro da matemática, tudo se nomeia, tudo tem nome. E vocês sabem o nome desses pontinhos? Eles podem ser chamados de vértices, isso mesmo, mas nós vamos estudar sobre isso na nossa próxima aula. É só para você já perceber o quanto que nós temos para aprender. Muito bem, temos aqui, crianças, vários prismas. Nós vimos o cubo, certo? Temos o cubo, nós vimos também o prisma de base hexagonal, nós vimos o prisma de base pentagonal, nós vimos o paralelepípedo, não foi mesmo? Que eu mostrei para vocês, inclusive, um exemplo de uma caixa de sapato. E esses são os prismas muito conhecidos. Mas olhem só, eu quero dizer para vocês que essa aula ela está chegando ao fim. Mas não fique de fora, porque na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre aquele outro grupo que nós separamos lá no início da nossa aula. Vocês lembram? Tínhamos vários poliedros e nós separamos alguns. Na próxima aula estudaremos sobre ele. E eu te aguardo nessa aula. Mas não se esqueça, para continuar estudando, é só acessar a nossa plataforma Eduque. Se cuide e até a próxima aula. Tchau, tchau!